Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos. Já estamos no último trimestre de 2021 e já estamos na nossa quinta reflexão. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para você apenas apertar o play e ser abençoado. Lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral e o tema preciosíssimo, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E esta lição será ministrada no próximo dia 31 de outubro de 2021, dia onde se celebra a Reforma Protestante. Esta lição tem o tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Vamos fazer uma oração? Nós não podemos começar a nossa classe da escola bíblica sem que façamos uma oração. Então, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e que esta lição possa ser suficientemente esclarecedora e que o nosso coração seja enriquecido pela tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos fazer as nossas leituras. Você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever neste portal bíblico. Você que já faz parte dos mais de 700 inscritos, que Deus abençoe a sua vida e todos vocês têm total liberdade para continuar a compartilhar nosso conteúdo nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Dito isto, vamos para a nossa leitura. O texto áureo para esta reflexão, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. E a nossa leitura bíblica. Abra sua Bíblia, pause o seu vídeo se achar melhor e leia textos que estão na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25, e também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5. E esses textos são importantes, irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Temos alguns objetivos propostos para esta reflexão, e o objetivo geral proposto é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã, ou pelo menos deveria ser o centro da mensagem cristã. Para cada um dos pontos aqui abordados, a saber, 3 pontos, um objetivo pontual e específico. E o primeiro, destacar a centralidade da pregação do apóstolo Paulo. O segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Como não apenas nos dias de Paulo, esta também é uma verdade para os dias atuais. Muitos, ainda hoje, ignoram a demonstração máxima do amor de Deus para comigo, para com você, para com a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 8, o mesmo apóstolo dos gentios, agora inspirado pelo Espírito Santo, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para os judeus, isso era definitivamente uma blasfêmia. Haja vista, maldito todo aquele que fosse levantado no madeiro. Para os gregos, isso não passava de loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito de Cristo e este crucificado, tanto para judeus quanto para gentios.
Nele está a verdadeira sabedoria de vida. E o ponto central desta reflexão não poderia ser diferente. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. O apóstolo Paulo descobre sobre este Cristo crucificado e ressurreto, e por esta razão a sua missão agora é justamente de pregar aos judeus e ao mundo gentílico. Paulo agora está totalmente empenhado e vai dedicar a sua vida e o seu ministério para cumprir esta sua vocação. Esta é a nossa reflexão de hoje, lição preciosíssima. Falar a respeito da vida de Paulo é muito instrutivo e nós aprendemos muito enquanto cristãos. O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui fala sobre a centralidade da pregação de Paulo. O segundo ponto, nós falaremos sobre as expressões-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro ponto, que será aqui abordado, os efeitos da mensagem da cruz. Então, o ministério de pregação, sendo que o centro desta mensagem é justamente Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Antigo e também do Novo Testamento, e principalmente do Novo Testamento, indiscutivelmente, Paulo, o apóstolo Paulo, foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Eu creio que aqui há um senso comum na mente de quase todos os pensadores, e esta seja uma verdade que agora nós concordamos. As suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo Jesus, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Nós recebemos este legado escriturístico inspirado pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, e nós aprendemos como viver a nossa vida cristã através deste legado escriturístico. Embora o apóstolo Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, não há dúvida de que ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Quando lemos, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, diz: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quando nós lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, um texto que sempre lemos no contexto de Santa Ceia, ali está o apóstolo dos gentios novamente dizendo: porque eu recebi do Senhor, como também vos ensinei. E ele parte para a sequência do texto que nós conhecemos. Então veja, o seu aprendizado não se dá em uma escola teológica em Jerusalém, não se dá aos pés dos apóstolos de Cristo que estavam em Jerusalém, mas meramente e na sua totalidade através da revelação do próprio Cristo. E por esta razão a sua vocação está à flor da pele e ele prega o evangelho sem se opor aos ensinos dos demais apóstolos, porque veja, a base doutrinária daqueles que agora estavam exercendo o seu ministério apostólico em Jerusalém era exatamente a mesma base do apostolado de Paulo. Então, por intermédio desse ministério, por intermédio do ministério de Paulo, judeus, gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo está justamente no Cristo crucificado. Que coisa interessante! Por isso, judeus e gentios, veja, agora estas classes de indivíduos, judeus e gentios, são chamados para ver Deus e justamente no crucificado, o único meio da salvação e da verdadeira sabedoria. Agora, esta palavra da cruz, esta palavra que nos traz e nos leva a refletir sobre Cristo crucificado, é a loucura da pregação, como nós encontramos aqui dentro do contexto em que lemos. Em uma das cartas de Paulo, por exemplo, lemos porque a palavra da cruz é loucura. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18.
Havia uma mentalidade na época do apóstolo Paulo em que a palavra cruz, simplesmente o uso da palavra cruz, era justamente uma afronta aos religiosos e também aos filósofos. E quando falamos de religiosidade, imediatamente nos traz à memória o aspecto judaizante, judaico. E quando falamos de filósofos e de filosofia, justamente trazemos também a ideia dos pensadores helênicos e que está agora totalmente relacionada ao mundo gentílico. Então, por exemplo, acreditar que uma execução romana poderia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada, ora, sem sombra de dúvida, para estes pensadores e para estes religiosos, isso não passava de uma tolice. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração alguma. Pelo contrário, produz então rejeição, pois era um instrumento, como bem sabemos, de suplício e de morte, de martírio. Então, isto não está relacionado a um plano natural, heróico, onde todos os super-heróis, por certo, assim não padecem. Então, para os judeus e para os gregos, a cruz era considerada loucura, porque justamente vinha confrontar e chocar justamente a sabedoria humana. Enquanto os judeus que queriam e desejavam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam uma boa argumentação filosófica que mostrassem a lógica desta mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava e ainda gera em muitos ambientes por aí escândalo para tanto os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, pelo contrário, era um instrumento que ocasionava vergonha, vitupério e ao mesmo tempo iria contrariar toda a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Eu gosto de falar sobre a simplicidade do evangelho, porque muitos querem nivelar o evangelho na classe dos eruditos, da erudição, onde só aqueles que possuem grande conhecimento e que possuem grande sabedoria podem acessar a palavra e acessar aquilo que ela nos revela, mas o evangelho nos é nivelado na classe mais humilde possível, na parte mais inferior possível, para que todos pudéssemos acessar as verdades e para que ninguém pudesse ter uma desculpa naquele grande e terrível dia. Então, a mensagem é simples, o evangelho é simples, às vezes eu e você é que queremos colocar algumas lantejoulas e enfeitar o pavão, como se diz por aí. A mensagem é simples, a mensagem de Paulo também era simples, no entanto, era poderosa em Deus. Quando lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, mais uma vez, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, segundo Paulo, que somos salvos, é justamente poder de Deus, é poder de Deus. E esta palavra deve ser pregada com autoridade e com fidelidade nos dias atuais. As expressões-chave, então, da doutrina de Paulo. Existem algumas expressões muito comuns quando nós começamos a ler todo o conteúdo literário que é atribuída a sua autoria a Paulo. Como, por exemplo, Evangelho de Cristo, como, por exemplo, Cristo crucificado e também Cristo ressurreto. Vejamos, o Evangelho de Cristo, além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas paulinas. Evangelho de Cristo, Romanos capítulo 1:16. E das 76 ocorrências, essa é uma informação interessante, existem 76 referências para o uso da palavra evangelho dentro do contexto neotestamentário. E 54 vezes, veja, das 76 vezes que a palavra aparece no contexto Novo Testamento, 54 destas ocasiões
aparecem ou encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é a central, ou a palavra central para a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. No Novo Testamento, a palavra grega usada para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Então, assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Então, isso é o evangelho. Se nós nos tornamos pregadores do evangelho, nos tornamos então aqueles que estão levando uma notícia boa, uma notícia agradável, uma notícia de boa nova, uma boa notícia. E como é bom ser portador de boas notícias. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Esta é uma grande comissão, é o ide que o Senhor Jesus nos apresenta quando lemos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anuncie esta boa notícia, declare ao mundo esta boa informação, esta boa nova, e faça isso a toda a criatura. Paulo fez assim, não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus, como encontramos na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, na segunda epístola aos Coríntios, na sua epístola aos Romanos também encontramos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É muito comum essa expressão dentro dos escritos paulinos. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. Quando lemos em Romanos capítulo 1, versículos 16, nós lemos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo também assevera, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. É um poder divino, dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. É por esta razão que aqui estamos, professando a nossa fé em Cristo e gozando desta plena salvação em Cristo, porque justamente fomos alcançados pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, o Cristo agora e Cristo crucificado. Em Gálatas 3, versículo 1, Paulo descreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica de Paulo, é o tema determinante e dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo, vamos apenas avaliar, se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo estava afirmando então que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus, contrastando e confrontando qualquer aspecto da sabedoria humana. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esta mensagem, ela é de fato uma mensagem poderosa e exige de mim e de você o aspecto desta fé que opera em mim para a salvação. Crer na mensagem de Cristo e este crucificado. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso, o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. Embora alguns preguem por inveja ou por porfia, muitos fazem de boa vontade, mas Paulo nos fala uma característica interessantíssima que ele entende
para a sua vida, agora vocacionado a esta grande missão, quando ele escrevendo também aos irmãos coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ele diz: e ai de mim se não anunciar o evangelho. A mentalidade de Paulo era totalmente diferente da mentalidade da maioria dos grandes pregadores atuais, que frequentam tribunas e púlpitos de igrejas espalhadas Brasil e mundo afora, mas o intuito não é anunciar o evangelho pelo desejo da vocação, mas pelo talento natural de falar bem, e estão enriquecendo às custas da igreja de Cristo. Mas Paulo entendia, é uma obrigação imposta, e ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não anunciar este Cristo e este crucificado. O tema da expiação dos pecados, que é um tema extremamente importante e relevante, que deve estar nos nossos púlpitos, deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. O Cristo ressurreto, será que apenas a morte de Cristo resolveria os nossos problemas? Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Pastor, que loucura é essa? Pois a gente precisa ouvir essa expressão com a mente cristã e com uma mente espiritual para a gente não falar bobagem. Veja, não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz teria algum sentido para você? A cruz teria algum sentido para nós, igreja de Cristo? Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã também a nossa fé. Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, nos fala esta verdade na primeira epístola, capítulo 15, versículo 14. Por isso, o apóstolo Paulo descreve de maneira sublime, é uma pregação extraordinária. Há aqui uma palavra do céu para a minha vida e para a sua vida. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 ao 4, Paulo, com ênfase e com autoridade do céu, apresenta a verdade deste Cristo e este crucificado, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós sabemos que daqui a alguns dias este mesmo Cristo estaria ascendendo aos céus, assentando à destra de Deus, com uma promessa gloriosa de que tornaria a vir uma outra vez mais, para levar o seu povo para consigo, para que onde ele estivesse, nós, a igreja, também estivesse. Esta é uma palavra gloriosa e nós não podemos esquecer dessa promessa. A ressurreição de Cristo é reafirmada por Paulo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Justificação que é uma prerrogativa divina. Deus que nos justifica, é Ele que nos declara justos a partir da nossa profissão de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo, a relação entre a cruz, o túmulo vazio, expressa justamente o real significado da cruz de Cristo. Ora, a crucificação, a ressurreição formam, podemos dizer, uma unidade. Portanto, o nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo, que coisa interessante, parece uma ideia antagônica, mas não. Quando entendemos este aspecto desta unidade, não vemos agora como uma palavra ou um antagonismo entre as expressões, mas entendemos perfeitamente que o Cristo crucificado e ao mesmo tempo ressurreto, e esta é uma verdade gloriosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, os efeitos da mensagem da cruz, será que esta mensagem é tão poderosa assim que gera efeitos? Ora,
eu creio que esta palavra é poderosa, esta palavra é sublime, e uma vida no poder de Deus é uma característica que podemos extrair desta mensagem, ou como um efeito desta mensagem de poder. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Já lemos aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra grega, dentre algumas palavras que poderiam ser usadas para esse sentido de poder, mas Paulo usa justamente a palavra dunamis, que tem o sentido justamente de uma força arrasadora. A palavra dinamite que nós temos no nosso vocabulário português vem justamente desta origem, né? Dunamis. E é justamente uma força arrasadora, e esta é a força que ela é oriunda deste Evangelho de Cristo. Então, não devemos esperar nada além do que este poder glorioso quando falamos da pregação genuína, da pregação expositiva da palavra, da pregação ortodoxa da palavra, sem modismo, sem meninices, sem ideias equivocadas que não passam pelo crivo da mesma. É importante entendermos que quando a palavra ela é totalmente pura e genuína, ela traz consigo este poder glorioso. Então, devemos esperar a manifestação do poder ativo em nossa vida, enquanto pregadores, enquanto aqueles que anunciam esta boa nova, este evangelho do reino. Então o Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, para curar enfermos, libertar as vidas que estão angustiadas sob domínio do adversário. Cristo pode livrá-las, Cristo pode prover salvação para cada uma delas, e nós sermos um instrumento de Deus, né? Como nós lemos muito bem, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Veja, é no nome de Jesus, é no evangelho de Cristo Jesus que expulsaremos os demônios, que falaremos novas línguas, que pegaríamos em serpentes, e se bebermos até alguma coisa mortífera, não teríamos dano ou sofreríamos dano algum, e poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Há uma autoridade liberada sobre a nossa vida dentro da palavra de Deus, e nós precisamos nos aproximar desta palavra para que possamos viver aquilo que esta palavra nos garante e nos promete. Os milagres da salvação, cura, libertação devem acompanhar a nossa vida, porque são promessas, são realidades prometidas para a minha vida e para a sua vida dentro da Bíblia Sagrada. A vida de humildade também é uma característica que é justamente promovida na vida do cristão quando este está em conformidade com a sua palavra. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, porque esta exclui a Deus, esta sabedoria humana exclui a Deus, enaltece o narcisismo e agora justamente recusa reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, enquanto a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Cristo, a sabedoria divina, justamente nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria, as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa dependência, e descobrir como verdadeiramente é Jesus, manso, humilde de coração. A mensagem da cruz, ela nos constrange, querido. A mensagem da cruz nos constrange a viver tal como o seu autor, tal como o próprio Cristo viveu, em humildade, em total humildade. Uma vida que está justamente na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. A palavra, ela vem justamente nos confrontar e nos desnudar diante daquilo que pensamos e julgamos ser
e nos dar agora a ideia real e absoluta do que ou quem de fato somos. A palavra, ela nos auxilia nesta revelação a respeito de nós mesmos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas, né? As pessoas hoje querem maquiar as suas fraquezas, querem despistar, querem ignorar, querem colocar panos quentes, mas o Evangelho nos ensina a nos expressar como somos e reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, limitações, inclinações pessoais, medos interiores, exteriores. Veja, por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Ele, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, tampouco conhece, mas a Bíblia diz que está em mim, está em você e estará em nós para todo sempre. É o Espírito Santo que me convenceu, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O Espírito Santo que nos faz agir, ter criatividade, nos faz sim, fazer as coisas do modo que glorifiquem a Deus. Não era assim no passado, mas agora o é. Fazemos aquilo que glorifica o nome de Deus, porque o Espírito Santo está em nós, promovendo aquilo que ele faz de melhor, que é fazer com que produzamos e colocamos em prática e externemos agora aquilo que o Espírito Santo produz em nós, o fruto do Espírito. Então a mensagem da cruz nos ensina a depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. A mensagem da cruz é justamente poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio e fui salvo por esta bendita palavra. Fui salvo pelo Cristo revelado nesta bendita palavra. Essa cruz dá conta de Cristo crucificado, ressurreto. É muito importante frisarmos isso. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Salva, cura, liberta o pecador, batiza no Espírito Santo e ainda leva para o céu. Mensagem que pouco se ouve falar nos dias atuais. Então viva nesta plena dependência do Espírito Santo de Deus. Nós somos mais do que bem-aventurados quando vivemos sob esta dependência. Você ficou comigo até agora? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho em acompanhar o nosso trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Senhor, abençoe os teus filhos. Dê a eles, Senhor, a tua bênção, a tua paz neste momento e aplique esta palavra com maior profundidade aos seus corações. É que humildemente peço, no nome santo de Jesus. Amém. Não saia sem antes se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude a continuar a produzir conteúdos nessa plataforma, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.